Boa noite, comunidade. Que louvor especial ao nosso Deus. Que bom cantarmos juntos ao nosso bondoso Deus. Isso é uma dádiva que o Senhor nos dá. Queridos, nós estamos chegando ao quarto encontro do Faço Parte. E hoje nós queremos concluir. E ali não é um tema de mensagem, é apenas um destaque. É importante saber. O que é importante a gente ainda saber a respeito do Faço Parte? Nós temos trabalhado os últimos 3 cultos, com esse o quarto, este tema que tem como propósito nos integrar para esta realidade também do programa Faço Parte, que a MEUC está disponibilizando para todas as comunidades, que é um programa de integração dos participantes no trabalho da MEUC. E o nome, ele já diz o que pretende ser. Faço parte. Eu faço parte de algo. Eu faço parte de uma comunidade. Eu faço parte de uma missão. Eu faço parte de algo maior. Você faz parte de algo maior. Você não está neste mundo por um acaso. Você está neste mundo porque Deus te trouxe à vida. Ele é o autor da sua vida. E Ele te formou para um propósito. Entretanto, o propósito pelo qual Deus nos criou sofreu um acidente no percurso, que foi o pecado. O pecado entrou no mundo. O ser humano rompeu a comunhão com Deus. Isso é o pecado. O rompimento da nossa comunhão com Deus. E esta comunhão era o que trazia sentido e propósito para a nossa vida. E o ser humano era incapaz de fazer esta reconciliação no relacionamento com o nosso Deus. Então Deus mesmo, Ele elaborou uma missão de resgatar o ser humano da perdição do pecado, da condenação à morte, e trazer novamente para a sua presença, na presença de Deus, que é a vida. Longe dele, quem já assistiu esses filmes de zumbi, sabe o que é um zumbi? É um morto-vivo, né? É uma pessoa que acha que está viva, mas não está morta. Longe de Deus, o ser humano já está morto. Está condicionada à morte. E nós precisávamos ser resgatados por Deus, porque nós mesmos não conseguiríamos reatar o nosso relacionamento com Ele. Então Deus elaborou uma missão de nos resgatar. Mas para que isso fosse possível, Ele teve que enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, a este mundo. E esse plano levou um considerável tempo. Nós precisávamos entender a realidade do pecado. E por isso veio a lei. A lei, ela mostra a realidade do nosso pecado. Ela não nos salva, mas ela mostra que realmente somos pecadores. Ou seja, pessoas que rompeu a comunhão com Deus. E a consequência do rompimento da comunhão com Deus são os nossos delitos, os nossos pecados praticados também, todos os nossos erros e todas as consequências de viver fora da comunhão com Deus. Aí nós temos uma lista enorme, uns mais, outros menos, uns mais numa área, outros em outras áreas, mas os erros que cometemos, ainda assim, não é o pecado original. O pecado original é o rompimento deste relacionamento com Deus. Tudo que vem em consequência disso, aí, gente, é uma questão de oportunidade. É só uma questão de oportunidade. Por isso, nós não podemos sentar na cadeira de juiz e dizer: ah, você viu o que fulano fez, viu o que ciclano fez. Nós poderíamos fazer também. É só uma questão de oportunidade. Porque nosso coração está inclinado ao pecado. E quem livrará o homem desta inclinação e desta condenação eterna? Somente Deus. Mas a gente precisava se dar conta da realidade do pecado. E por essa razão veio a lei. A lei de Deus, ela é assim, sim e não, certo e errado. Ela mostra a realidade do pecado como é. E por isso ninguém escapa.
todo mundo se dá conta de que não consegue atingir a santidade de Deus. Todos nós entendemos pela realidade da lei que nós não conseguimos cumprir todos os requisitos que um filho de Deus deveria cumprir. Todos nós. Porque a lei, ela mostra esta realidade e denuncia que nós somos incapazes disso. Então, ela, no máximo que ela faz, ela denuncia o pecado e nos condena. Mas não nos salva. Tampouco nos transforma. Tampouco nos transforma. Quanto mais salvar. Então, eu já usei esse exemplo, né, para vocês. A realidade da lei, por exemplo, uma lei nossa, né, um semáforo, né, que denuncia muitas vezes o quanto nós somos incapazes, né, de cumprir uma lei, né, de trânsito. Semáforo, o vermelho é pare. Quem tem habilitação deveria estar certo disso. Quem não tem, por educação em casa, deveria sabê-lo. Mas quem tem especialmente uma carteira de habilitação sabe que o sinal vermelho ali num semáforo não está ali de enfeite. Ele significa uma coisa, é pare, não é? E o amarelo significa o quê, gente? Acelere que vai vir um vermelho, né? Não, atenção, está na hora de parar. Não é acelere e vai logo que vai vir um vermelho. E o verde é ande, siga. É uma lei. É suficiente? Ela nos salva? Ela nos transforma? Não. Mas ela mostra para nós quando a gente passa no vermelho que a gente está errado. E como consequência disso, às vezes vem até uma multa, para comprovar ainda mais, né? Que nós estávamos realmente errados. E é uma consequência do erro, é a multa. Mas pode ser uma morte, não é mesmo? Você pode cruzar o vermelho e pegar um outro veículo e alguém morrer nessa história. Isso é o que a lei faz. Ela mostra e denuncia o erro, mas não muda ninguém e não salva ninguém. Quem pode mudar alguém, transformar alguém, salvar alguém? É somente a graça. E foi isso que nós refletimos também nesses encontros do Faço Parte. Que necessariamente precisávamos da graça de Deus. Porque a lei ela não nos salva, ela apenas nos condena e revela a realidade do pecado. Por isso que a graça de Deus ela é tão importante na nossa vida, gente. Por isso que a manifestação do Filho de Deus neste mundo, aquele que cumpriu a lei do Senhor, que não pecou, que não se afastou da comunhão com Deus, ele assumiu a nossa condenação, aquela que nós merecíamos. E o castigo que estava sobre Cristo trouxe-nos a paz. E foi por conta das pisaduras de Cristo, da vida de Cristo, que nós fomos curados, salvos do pecado. Por qual razão? Pela simples razão de um homem ter cumprido toda a lei e a justiça de Deus se cumprir na vida de Jesus. É necessária a justiça de Deus, porque Deus é santo. Então alguém tem que morrer pelo pecado cometido. E olha, você não precisou experimentar essa morte. E não é só a física. Esta morte que Jesus experimentou justificou cada um de nós perante Deus. É isso que possibilitou a nossa salvação. Essa semana a gente tem estudado a história de Davi, a vida de Davi, e um fato muito importante na vida de Davi que nós vimos é que depois de ele ter cometido aquele pecado horrível, né, de não somente adulterar, o pecado de Davi começou, diz lá, a palavra que chegou até ele pelo profeta Natã, você desprezou a palavra do Senhor. É o pecado original, você rompeu a comunhão com Deus, você desprezou. O que Deus tinha para ti, o propósito que Deus tinha para a sua vida, você desprezou. Esse anúncio, essa orientação que só é possível na presença de Deus, você desprezou. Em consequência disso, você deu ouvido ao seu coração. Dar ouvido ao nosso coração longe da comunhão com Deus é um grande erro.
que nós cometemos, porque o nosso coração quer tudo que é contrário à vontade de Deus. Um dia eu perguntei para a professora de vida cristã, professora Socorro, falei, professora, como a gente sabe que estamos fazendo a vontade de Deus ou a nossa? Quando nós descobrimos que estamos fazendo a vontade de Deus, ela disse assim, quando você não está fazendo a sua. Quando você não está fazendo a sua. Eu fiquei pensando, faz muito sentido. Porque toda vez que eu faço apenas a minha vontade, o que eu quero, é a grande chance de dar errado. Davi foi prova disso. Sai da presença de Deus e segue a disposição do seu coração. Ele repete aquela consequência, aquilo que aconteceu, o ciclo que aconteceu no Éden. Adão e Eva saem da presença de Deus e está lá, longe da presença de Deus, ouvindo a Deus? Não, ouvindo um outro ser, do qual eles deveriam até dominar. Se fosse pelo ser que estava ali, a cobra, eles deveriam dominar. E eles estão ouvindo ali a serpente, o diabo. Mas por que eles estão ouvindo o diabo? Porque não estão ouvindo a Deus. Entende? Nós só damos atenção a outras vozes, inclusive as vozes do nosso coração, quando nós não estamos dando atenção à voz de Deus. Então o problema não é seguir os conselhos de outras vozes. O problema já começa quando nós abandonamos a voz do Senhor. O erro é ali, o pecado é ali. Se afastando da voz do Senhor que orienta, então todo mais é apenas tempo. É uma questão de tempo para a desgraça vir sobre o ser humano. Davi aconteceu exatamente isso, desprezou a palavra do Senhor. Começou a ouvir a voz do seu coração. A voz do seu coração o conduziu para olhar, desejar, cobiçar aquilo que não era seu. Como ele não tinha a voz do Senhor para dar atenção e chamar, olha o que você está vendo. Ele só tinha uma referência, apenas o seu coração. Não tinha mais nenhuma outra referência naquele momento. Ele desprezou a palavra do Senhor. Então ele tinha, qual que era a referência que ele tinha? Apenas a dele. Então ele olha a Batseba, ele deseja a Batseba, e como lhe falta uma referência de alerta, então ele toma a Batseba para si. Obrigado. Lembra? No Éden, o ser humano olhou a fruta, viu que era desejável aos olhos, tomou para si. Como não tinha a voz do Senhor, e até a voz do Senhor foi questionada, foi isso mesmo que Deus disse? Bobeira, deixa isso para lá. E quando a gente deixa para lá, a gente recebe as consequências disso. Então deixar para lá a palavra de Deus é um perigo na nossa vida. É um grande perigo. E Davi, ele comete o adultério. E aí as consequências disso foi muito interessante. O Davi, ele mata o esposo, da Batseba, numa maldade, assim, um plano maquiavélico mesmo. E aí é muito interessante quando o profeta Natã vai confrontar Davi, o rei Davi, que havia cometido aquele crime, aquele pecado de se afastar da presença do Senhor, de tomar o que não era seu, a esposa que não era sua, e de matar o marido e ainda os soldados que estavam junto com o marido na batalha. Esse crime, esse sangue, o sangue daqueles homens estava nas mãos de Davi. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, o profeta Natã traz sobre Davi o quê? A realidade do pecado, a justiça de Deus. Ele conta a historinha da cordeirinha, para quem conhece, Ele conta aquela historinha e Davi, ele fala, a partir da justiça, ele fala, o homem que matou a cordeirinha daquele pobre vizinho que só tinha uma cordeirinha, e o vizinho que era rico e que tinha um rebanho, pegou aquela única cordeirinha de estimação do vizinho e a matou para fazer um banquete. Esse vizinho, ele merece a morte, disse Davi. Ele merece morrer. Pois é, Davi, Natã diz, você é o homem. A justiça de Deus, entende? Ela é assim. Ela sentencia. E Davi, ele percebeu essa justiça porque ele estava vendo de fora. Mas ele não estava olhando para si. Mas foi apresentada uma palavra que veio do Senhor para ele. E aí, sabe, gente, nós não temos para onde correr.
Sabe o que restou para Davi naquele momento? Dizer para Natã: pequei contra o Senhor. Em outras palavras, nós estudamos isso essa semana. Davi disse para Natã: eu mereço morrer. Diante da justiça de Deus, da lei de Deus, eu mereço a morte. É isso mesmo. E aí vem a palavra de Deus para Davi. Pois é, Davi, mas você não vai morrer. Deus te perdoou. Aqui é graça. Veio como consequência a morte do filho dele com Batseba, é verdade. Trouxe desdobramentos ruins para a vida de Davi. Mas o próprio Davi, que merecia morrer, ele foi poupado, foi anunciado graça para Davi. Mais do que isso. Depois ele tem um outro filho com a Batseba, que eles dão o nome de Salomão. E Natã, orientado por Deus, vai lá e diz: não, dá o nome de Gedidias, que significa, estão lembrados? Amado do Senhor. Anúncio de graça. A consequência disso foi o Salmo 51. Quem conhece o Salmo 51? É o Salmo de Davi em consequência do pecado cometido, do adultério e da morte de Urias. E Davi escreve o Salmo 51. E nós vimos algo muito lindo ali, como começa o Salmo 51. Davi, ele clama não por justiça. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. É um clamor por misericórdia. E eu quero reforçar isso para vocês essa noite, porque, gente, novamente, a razão de sermos salvos, libertos, transformados, é porque nós temos um Deus que é Pai, todo-poderoso em amor, não só todo-poderoso, Ele é todo-poderoso em amor. O todo-poder de Deus é um todo-poder em amor, ao ponto de esse todo-poder em amor agir de graça e misericórdia para conosco. Diante do clamor nosso por salvação, por transformação, porque a realidade do pecado só trazia para nós uma única consequência: a morte eterna, o afastamento eterno de Deus. E isso é um verdadeiro inferno, estar longe eternamente de Deus. Diante deste fato, este todo amor de Deus manifestado a nós por misericórdia, ou seja, é Deus nos poupando de um castigo que nós merecíamos, e a manifestação da sua graça, que é um presente dado por Deus que nós não merecíamos. É por meio disso que nós somos salvos e transformados. Não é a lei que nos transforma e nos salva. É esse gesto de amor de Deus. E eu sei que é tentador para nós pais, levando em consideração hoje o Dia dos Pais, achar que muitas vezes nós conseguimos educar os nossos filhos com varinha, com chinelo, com tapinha na bunda. Quem veio de gerações que foi educado severamente assim, sabe que esse modelo não educa, não transforma, não salva. Ah, mas me ajudou, contribuiu unicamente para uma coisa. Tenho certeza disso. Para você saber a realidade do teu pecado. Porque você sabe, por meio da varinha, do laço, do blau, né? Depois vocês perguntam para Esther o que é a blau. Vocês sabem a realidade disso, do castigo, que trouxe para nós apenas uma coisa: que desobedecer o pai e a mãe dói. Que a varinha dói. Que o castigo dói. Mas isso não mudou o nosso coração. A vara não muda o nosso coração. Não, mas olha o meu pai, olha, a gente respeitava mais os pais. Não, tudo bem. Mas sabe onde você respeitava mais os seus pais? Você que passou por esse crivo, né? De ser educado assim. Não era só na varinha. Porque se fosse só a varinha, você só ia saber de uma coisa: que cometer um erro dói. Que castigo é ruim. Mas se teu pai, a tua mãe, depois da varinha, te chamava para uma conversa e te explicava e conversava contigo e manifestava amor e mostrava para você que você é amado, que você é cuidado, que tudo que ele quer, o que ela quer para a sua vida, como seu pai e sua mãe, é o seu bem.
e te ensina e te mostra a realidade da vida, do trabalho duro, para te sustentar, para te dar o que você precisa, para mostrar o caminho certo, para que você não se perca na vida. Quer dizer, o que te educou foi todas as manifestações de amor que teu pai e tua mãe tiveram para contigo. E na tua cabeça ficava uma luta de pensar assim, poxa, aquela mão que me disciplinou é a mão que me ama, que faz carinho. Mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas é o amor que transforma a gente, que nos leva a chegar à maturidade. Imagine se Deus ficasse nos castigando toda vez que a gente comete pecado. Nós não iríamos ser transformados por Ele, jamais. Por meio de só castigo? Não. Então é o amor que nos transforma, é o amor de Deus. Porque o Senhor se deu conta que só a lei não iria salvar ninguém. Ninguém. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Versículo 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7. E preste atenção no que nós vamos ler aqui. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele, e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Veja, castigo não transforma. O máximo que a justiça nos traz, o máximo que a vara, a cinta, o chinelo havaiana nos traz, é aquele medo. E aí o que nós fazemos com a realidade do castigo que merecemos? Duas coisas. Nós não somos por isso transformados. Duas coisas, no máximo. Ou nós não fazemos o que é errado por um tempo, não porque não queremos, mas porque temos medo, mas vai chegar um momento que a vontade vai ser maior do que o medo, e aí vamos cometer. Segundo, quando cometemos, ou fugimos, ou nos escondemos. Mas a gente não é transformado. Ou fugimos,
ou nos escondemos. E isso anula a nossa identidade. É o filho pródigo voltando para casa dizendo para o pai: pai, me recebe como teu escravo, porque como filho eu não sou mais digno. Ponto. Então, medo, fuga, e a gente se esconde e perdemos a nossa identidade. O que nos transforma é o amor. Por isso, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, o que nos transforma é saber que Deus nos ama a tal ponto de Ele vir ao teu encontro, mesmo você sendo um pecador. Não foi porque você era um filho, uma filha boazinha, que Deus veio e falou: ah, meu filho, vem aqui me dar um abraço. Você era um pecador, uma pecadora, e Deus foi lá e disse: eu te amo. E a prova do meu amor é esta: eu vim aqui e entreguei o meu único filho que não merecia nenhum castigo teu. E todo o castigo que eu merecíamos foi sobre este filho perfeito, amado, unigênito. E porque ele absorveu tudo isso, agora Deus, quando ele nos olha, antes de te ver, ele vê o seu filho em você. Por isso, se estamos neste amor, que amor é este que, ao estar nele, nós não precisamos mais ter medo de nada? É o próprio Cristo. Quando a sua vida está escondida em Cristo, guardada em Cristo, justificada em Cristo, crucificada em Cristo, com Cristo, quando a sua vida está entregue a Cristo, é tudo em Cristo, entende? Você não precisa mais ter medo, porque a justiça de Deus se cumpriu em Cristo. E agora o que está sobre você é o pleno amor de Deus, o perfeito amor de Deus. O mesmo amor de Deus manifestado em Jesus está manifestado agora em você. Tu tem dimensão do que isso significa? O que isso significa? Dá para colocar em palavras? Paulo tentou. E ele colocou desta seguinte forma. Romanos capítulo 8. Que podemos dizer diante destas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Será aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para um matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, e cantamos isso essa noite. Essa é a dimensão pelo qual você é amado. Isso é capaz de lançar fora todo medo. Esta realidade de que te faz se sentir amado por este Deus, te impulsiona ao quê?
A realidade deste amor, que lança fora todo medo, e te convida a viver a realidade de ser filho e filha de Deus, mesmo não merecendo. Mas agora você pode chamar Deus de teu Pai. Te impulsiona a quê? Porque se essa realidade do amor não te constranger e não te impulsionar a viver este amor, é porque você não entendeu o amor ainda, entende? Não é que você merece apanhar mais. Não, você não entendeu? Não, vem cá, vem aqui que eu vou te dar uma... Não, é porque você precisa ser mais amado. Ah, você não entendeu ainda? Então deixa eu te dizer, você é amado. Ah, eu não entendi ainda. Então eu vou te dizer essa noite, mais uma vez, você é amado. Não, Regis, você não sabe o que eu já fiz na minha vida. Não importa, você é amado. Regis, essa semana eu fiz uma besteira. Deixa eu te dizer, você é amado. Você precisa entender o quanto Deus te ama para você entender que é só por meio deste amor que você será convencido de viver uma outra vida, senão essa vida ela vai te consumir em culpa, em desgraça, mas não vai te salvar de nada. Mas se você entender de uma vez por todas como Deus te amou, esta realidade do amor vai te impulsionar para muitas coisas. Mas você precisa entender que Ele te amou. O Brennan Manning, ele, no Evangelho Maltrapilho, ele escreve algo muito lindo. Ele diz assim: eu acho que a única coisa que Deus vai perguntar para nós, o dia que a gente chegar lá no céu, Ele vai olhar para nós e vai... Eu sei, ele especulou isso, não está na Bíblia, mas eu achei muito bonito de qualquer maneira. Não está na Bíblia, mas faz sentido, sabe? Ele diz assim, Deus vai olhar para você e só vai te fazer uma pergunta. Você acreditou que eu te amei? Você acreditou que eu te amei? Isso é dúvida ainda no seu coração? O que Deus precisa fazer mais para você saber o quanto Ele te ama? Se Ele já entregou Jesus por você, para que você possa chamá-lo de Pai. Entende? Não há nenhuma outra ação de amor absurda que Deus possa fazer por nós, fora de Cristo. Eu fico pensando, pessoas que ficam pedindo prova para Deus. Ai, Deus, me prova, me mostra. Ele já mostrou tudo, gente. Quando você tem esta convicção, você não precisa de mais nada. Ah, mas Regis, eu tenho essa convicção, eu sei que Ele me ama, mas ainda me falta coisa. Você sabe o que um filho, uma filha de Deus faz quando lhe falta algo? Sabe qual é a nossa resposta a esta vida, neste mundo que ainda é uma vida de tribulação, de aflição, porque é necessário a gente passar ainda aflição e tribulação neste mundo. Mas é por um breve tempo, diz Paulo, é um momentâneo tempo, vai passar. Mas Deus não me ama, Regis? Mas claro que Ele te ama. Mas e as aflições deste mundo? Paulo já falou aqui, elas são incapazes de te separar deste amor. Pode ter certeza disso. Você pode caminhar no vale de Baca, como o salmista diz, o vale árido, seco, o vale de morte. Deus vai estar lá com você. Ele vai estar lá. Pode perguntar, tem gente aqui que já caminhou, está caminhando em vales assim. Pergunta se não está experimentando o amor de Deus. Essa semana eu vi a Dona Maja caminhando o vale da sombra e da morte e experimentando o amor de Deus. Porque Ele não abandona. Mas neste mundo a gente sofre aflições, claro que vamos sofrer. Mas o amor de Deus está presente ali, gente. É possível a gente experimentar isso, você pode ter certeza disso. Mas de que maneira Ele se manifesta? Ele se manifesta dizendo para nós que aquele vale não tem a última palavra. Não tem, gente. Aí como é que eu provo isso? Não prova. É por fé. Você precisa ter fé. Não dá para explicar. É necessário ter fé. É necessário você só dizer sim, Senhor. Eu quero dizer um sim para Ti. E confiar que o Senhor vai estar comigo. E Ele estará. E Ele estará. E sabe, quando a gente tem esta clareza e esta certeza, que só vem pela graça de Deus e confirmada no nosso coração pelo Espírito, porque esse intelecto aqui, ele não é capaz
Mas o Espírito de Deus confirma e testifica no nosso coração esta aliança que temos com Deus. O Espírito de Deus que foi derramado em nossos corações desde o Pentecostes. É Ele que confirma isso em nós. Isso nos impulsiona a viver o amor. É isso. E aí vem o segundo passo, justamente da reflexão do fazer parte. Você não só faz parte de uma família que é amado por um nosso Deus Pai, mas você faz parte de uma família que tem irmãos e irmãs. E aqui vem um segundo ponto que é muito importante, tanto quanto o primeiro. Porque tem pessoas que não têm dificuldade de perceber a paternidade de Deus, mas têm dificuldade de perceber a irmandade dos irmãos. Consegue até perceber que Deus é pai e que ama, mas na hora de fazer parte desta família e perceber os filhos e filhas de Deus, que fazem parte da família de Deus e amar o próximo, aí vem a prova de fogo do quanto realmente nós estamos convencidos que somos amados pelo nosso Deus. É quando nós somos direcionados a amar o próximo. E aí João escreve: você não pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o teu próximo a quem você vê. Fazer parte da missão de Deus, que não é nossa, significa amar aquilo que Deus ama. Amar aquilo que Deus ama. Todo aquele que já experimentou o amor de Deus, ele experimenta um amor que não é só para si. Ele é transbordante, ele é abundante, ele é superabundante. Esta graça, este evangelho e este amor, ele não reside apenas em nós, ele transborda, deve transbordar por meio de nossas vidas e chegar até o nosso próximo, a começar pelo mais próximo e depois os outros, até que todos percebam que por meio deste amor que nós somos alcançados e vivemos nele, nós somos como Jesus, parecidos com Jesus. Porque eu experimentei o pleno amor de Deus na medida em que nós amamos. Olha que coisa linda, João diz: você vai experimentar o pleno amor de Deus na medida que você ama, não é na medida que você é amado. Mas por quê? Porque o amor de Deus é tão grande por você que ele está em você e transborda por você. E na medida que você vive este amor de Deus amando o próximo, você vai experimentando mais do amor de Deus. Faz sentido isso para você? Deixa eu voltar àquilo que eu estava dizendo. Sabe qual deve ser a tua resposta a este mundo de aflição? Quando te faltar algo, sabe como que você deve responder neste mundo? Doe algo. Te falta amor? Ame mais. Ah, mas as pessoas não... fulano não me ama. Ame mais. Ah, fulano está me perseguindo. Ame mais. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Ame o injusto, ou o que está sendo injusto contigo. Ontem nós ouvimos o Sermão da Montanha na nossa juventude, por isso que os jovens, vocês viram como os jovens estavam aqui todos felizes? É porque ontem foi o Sermão da Montanha, bem-aventurados, felizes. Então os jovens estão tudo felizes. Felizes porque eles choram, felizes porque eles amam os que os perseguem, eles estão felizes porque... Gente, olha a resposta de Jesus a um mundo cruel, mau, caído, destruído pelo pecado. Dê uma resposta para a tragédia, responda com amor. Dê uma resposta para o mal, responda com o bem. Dê uma resposta para a ganância, para a avareza, doe o coração. Dê uma resposta com amor. Essa é a nossa maior forma de responder ao mundo. Não é vingando, não é lutando contra. Não precisamos nos opor, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. E a nossa luta já foi vencida na cruz, gente. Nós não precisamos entrar em batalha nenhuma, porque Deus já nos fez mais do que vencedores. Vamos entrar em batalha para quê? Então, precisamos entender que este amor nos convida a viver o que Cristo viveu. Deixa o amor de Cristo estar presente no teu coração. Eu encerro esta mensagem lembrando
a nossa irmã Maja, que partiu no Senhor essa semana. E eu trago a memória dela aqui e é necessário. Porque a irmã Maja, ela completou 70 anos em junho. Uma senhora já da comunidade, não era casada, não tinha filhos. Mas ela semeou amor. Aqui e por aí fora. E quando um grão de trigo morre, a gente descobre quanta vida ele oportunizou. Porque o que eu vi e o que eu ouvi com a morte da Dona Maja me faz perceber quão é importante nós continuarmos testemunhando de Cristo neste mundo. E ser luz, e ser sal nesta terra. Gente, a Dona Maja, ela fazia coisas que a gente começa a descobrir agora, vai descobrindo agora. Ela não colocava isso debaixo de holofote. Eu trago aqui porque cabe aqui isso. E cabe aqui por conta de um propósito. Ela era uma daquelas, irmã Úrsula, tu deves ter conhecido os irmãos que já, Renato, né, outros obreiros, Roberto, caminhou muito com a irmã, experimentou muito do cuidado dela os últimos 15 anos. Gente, esta irmã, ela não tinha uma semana que ela não fazia contato para me falar de alguém que a gente deveria estar orando, intercedendo ou visitando. Essa era a irmã Maja. Né, irmã Tânia? Beth, aqui no nosso grupo, irmão Renan. E eu achei tão bonito no velório da irmã Maja, alguém chegou lá no caixão, mesmo ela não sendo mãe de ninguém, mesmo ela não sendo casada, né, alguns pensam assim, coitada, era sozinha. Não, não era sozinha, não. Ela tinha uma grande família. Uma pessoa chegou lá e disse, Majoca, acho que foi a Regina? Não lembro. Alguma delas chegou lá e disse, Majoca, e chorou e lamentou. Quem que vai me visitar agora? Quem que... Gente, você vai vendo as amigas passando por lá e manifestando sua despedida, seu carinho. Isso é um coração que amou, sabe? A irmã Maja, ela orou por muitas pessoas aqui do bairro das Nações. Ela se importava com cada situação que chegava até ela aqui. O menino Bernardo, que foi atropelado, ela sempre lembrava em oração. Pessoas que estavam doentes, ela sempre lembrava de alguém em oração. A irmã Maja orava pelos alunos da FLT, os estudantes de teologia. Fique registrado aqui. Ela se importava com gente que vai cuidar de gente. Aquele cesto que está ali atrás, que tem uma caixinha, que tem alimentos que você pode tirar lá um bilhete e depois trazer detergente, escova de dente, pasta de dente, feijão, enfim. E tem uma caixinha do amor para estudantes da FLT. A irmã Maja cuidava desse ministério. Fiel no estudo bíblico, vinha nutrir-se da palavra de Deus, já com seus 70 anos e tantos anos de caminhada com Deus, já fez tanta coisa. Depois, quem quiser ouvir as histórias da irmã Maja, converse com quem caminhou muito tempo com ela já foi para a floresta, já fez cada coisa. Mas os últimos dias dela, com 70 anos de idade, ainda estava dando fruto. E eu trago isso aqui para finalizar, por quê? Porque eu quero saber quem vai continuar fazendo aquilo que a irmã Maja fazia. Quem vai continuar orando pelas pessoas que a irmã Maja orava? Quem vai visitar as pessoas que a irmã Maja visitava? Quem vai se importar aqui com as pessoas que ela se importava no bairro das... Quem vai continuar? Porque o Espírito de Deus, ele continua entre nós e nós estamos vivos. Isso não pode parar, entende? Porque é assim que Deus age. É assim que Deus age. Quem vai continuar orando pelos estudantes da FLT? Sabe o que eu quero dizer com isso, gente? A gente tem que dar uma resposta à morte da irmã Maja, sabe? E diante da morte, a nossa resposta é vida. Sabe? É vida. É assim que Deus age. É assim. É assim. E eu creio que tudo isso que a irmã Maja fazia vai continuar, porque o Espírito de Deus vai continuar usando pessoas que fazem parte da missão de Deus, porque a missão de Deus continua com a gente e sem a gente, porque ela transita em nós e continua e vai para além de nós, entende isso? Porque é o amor de Deus abundante, superabundante, derramado neste mundo. E se você não amar aquilo que Deus ama, Deus vai usar outro para amar
tá tudo bem, mas se você amar aquilo que Deus ama, o pleno amor de Deus vai ser manifestado no teu coração. Então isso não é um ótimo negócio? Não é um baita negócio isso? Você continuar experimentando o pleno amor de Deus na medida que você continua cumprindo a missão do próprio Cristo. Que Deus te abençoe e te use. Que você faça parte desta comunidade, da missão desta comunidade, da missão de Deus, como a irmã Mágia fez, e que a gente possa continuar lembrando a memória desta querida irmã aqui nesta comunidade, com tudo aquilo que ela fez e testemunhou, porque foi muito bonito o que ela fez e o que ela viveu no Senhor. E ela só fez isso por causa de uma coisa. Ela entendeu que o Senhor Jesus a amou e a ama. E agora ela vive esse pleno amor que nos espera também. Até lá, a gente pode continuar vivendo este pleno amor aqui e agora. Olha que coisa legal. Que Deus te abençoe.